Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Christian Silva, especialista em ginástica para o cérebro, aqui do Supera Ginástica para o Cérebro. Fala, Cris. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o João Marcel, eu sou pedagogo e especialista em neuroaprendizagem. E é bom demais estar aqui. Bom, o nosso assunto de hoje é criatividade, né? E tem uma pergunta que está movendo esse momento, que é como desenvolver o cérebro. Então é o que a gente vai fazer essa noite aqui, né? Como desenvolver o cérebro e se tornar uma pessoa mais criativa. Mas o primeiro ponto, quando a gente vai tratar esse assunto, é: será que é possível fazer isso? Será que a gente consegue ser uma pessoa mais criativa? Eu tenho certeza que sim. E além de ter certeza, eu sei que isso é um ótimo benefício para o seu cérebro. Tá? Mas afinal de contas, o que é criatividade? Você consegue me falar um pouco sobre isso, Cris? Olha, Gel, é um assunto muito citado aí pelas pessoas, né? Então, criatividade é o substantivo com origem no latim, criare, né? Que indica a capacidade de criar, produzir, inventar coisas novas, ter ideias. Olha que bacana. Ser criativo é pensar de forma diferente, é fugir dos padrões que já existem, né? E a gente pode resumir basicamente a criatividade em uma ação. Então, é criar uma ação. Resumindo, a criatividade é a junção de duas palavras. Criar uma atividade. Tem muito mais a ver com atitude, com ação, com agir, do que qualquer outra coisa. Show de bola! E pensando nisso, né? Você já viu uma criança aí, Cris? Você faz uma pergunta para ela e ela não responde? Por que será que isso acontece, né? Por que será, né? E nós, adultos, a gente tem um bloqueio, né? E para a gente chegar nessa live, assim, num clima muito bom, a gente vai precisar fazer algumas rupturas. Umas rupturas desses padrões que a sociedade vai nos colocando ao longo dos anos, tá? E essa ruptura de padrões vai nos levar a um conceito de criatividade, tá? Que é o seguinte, pessoal. Criatividade é, basicamente, solucionar problemas. Se você que está aí do outro lado da tela tem um problema, você precisa ser criativo. E como a gente acabou de falar aqui, é possível, se você não é hoje uma pessoa criativa, é possível desenvolver esse potencial criativo que você tem aí. E criatividade é resolver problemas. Se você tem problemas, você precisa ser criativo, não é mesmo, Cris? Mas fala aí, se a gente aprende a ser criativo, como é que o nosso cérebro aprende? Olha, é um assunto muito tratado aí em todas as fases da nossa vida. O cérebro, basicamente, ele sempre está aprendendo algo novo. Então, se a gente propõe coisas novas para ele todos os dias, ele vai se desenvolver de uma maneira incrível, de uma maneira fantástica. Só que a gente tem que entender como que o cérebro retém essas informações. Então, aí na tela, vocês podem ver, quando a gente lê alguma coisa, a gente retém apenas 10% das informações. Quando a gente ouve algo interessante, porque o nosso ouvido é seletivo, né? A gente retém 20% dessas informações. Quando a gente observa algo acontecendo, passando na nossa frente, a gente retém 30% dessas informações. Quando a gente está vendo e ouvindo algo, a gente retém 50% dessas informações. Quando a gente está discutindo, em meio a um debate com as outras pessoas, a gente consegue reter até 70% dessas informações. E quando nós fazemos algo, né, estamos em atividade, fazendo alguma coisa diferente, a gente consegue reter 80% dessas informações. E quando a gente está ensinando os outros, olha que legal, como se a gente estivesse treinando as pessoas, né, capacitando as pessoas, a gente consegue reter até 95% dessas informações. Olha que interessante. E isso nos mostra que o cérebro ele é totalmente modificável. E como que a gente pode estimular o nosso cérebro de maneira correta? Porque se a gente exercitar o nosso cérebro de maneira correta, a gente consegue desenvolver ele. Aí entra na teoria do exercício cerebral. E o que é basicamente o exercício cerebral? É tudo que nós fazemos na nossa vida que seja novidade, variedade
e tenha grau de desafio crescente. Então, se você expõe o seu cérebro a uma situação, a um aprendizado novo, variável e desafiador, você está modificando o seu cérebro, estimulando ele de forma correta, fazendo com que você possa viver mais, mas viver bem, com um cérebro ativo e uma mente mais saudável. E o que esse exercício cerebral proporciona para você? Um aumento da quantidade e da qualidade das sinapses, que são as ligações entre os neurônios. Quanto mais sinapses nós tivermos, muito mais um cérebro ativo e saudável nós vamos ter. E isso aumenta também a capacidade de processamento do cérebro. Ou seja, você vai conseguir reter muito mais conteúdo, organizar as informações melhor no seu cérebro e vai ter um menor esforço mental. Olha que interessante. Perfeito. Isso vai de encontro, Cris, com um conceito da neurociência muito comum hoje, tá? Que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se reorganizar fisicamente as suas estruturas para favorecer o seu aprendizado. Tá? Então, ele muda as estruturas, né, a qualidade das sinapses ali, para favorecer o aprendizado. Tá? Agora, entrando lá em criatividade, o que isso tem a ver com criatividade? Né? O que o nosso cérebro tem a ver com criatividade? Então, vocês estão olhando aí na tela, a gente percebe o mundo de uma maneira. Então, quando a gente vai buscar os inputs, né, os estímulos adequados para solucionar os problemas, a gente precisa perceber o mundo com uma percepção aguçada, tá? Para assim conseguir conectar com as nossas ideias, tá? Fazer a nossa leitura de mundo e devolver uma solução para esse problema, de maneira criativa e inovadora, uma maneira revolucionária, vamos dizer assim. Né? E, gradativamente, sempre a gente vai aprimorando essa ideia e um processo de melhora contínua. Tá? Para isso, eu vou dar uma estratégia para vocês, porque o processo criativo, ele envolve algumas etapas. Tá? A primeira delas é a preparação. Então, quando a gente está diante de um problema, a gente tem clareza de que esse problema é que eu preciso resolver, eu preciso buscar quais foram as pessoas que já se aproximaram da solução desse problema, que já estiveram próximo da solução desse problema, e eu vou buscar as informações mais adequadas para chegar, para ter uma maior quantidade de recursos, para bater de frente com esse problema, com o maior repertório possível. Depois eu vou, provavelmente, você pode cair numa segunda etapa, que é a incubação, que pode ser que você não chegou ainda na solução. Nesse momento, é importante a gente se distanciar um pouquinho do problema, deixar ele um pouquinho de lado, fazer alguma coisa mais de lazer, ouvir aquela playlist sua, para assim chegar, né, quando essas ideias estão lá descansando durante um tempo, a gente tem aquele momento de iluminação, de chegar na solução daquela questão e assim conseguir implantar aquela ideia. Ir lá para a hora do trabalho mesmo, colocar a mão na massa e tentar resolver aquela questão. Tá? Então, esse é o processo criativo. Preparação, incubação, iluminação e implantação. Tá? Estou olhando para essa obra de arte que está aí na tela de vocês, né? A pessoa o artista plástico criou isso, né? É claro que ele já tinha conseguido visualizar aquela imagem final ali da sombra, né? Mas muitas pessoas vão passar por aquela obra sem ter essa percepção. Então, por isso a gente precisa, né, como eu acabei de falar, treinar o nosso olhar, tá? E buscar sempre resolver os problemas que estão à nossa volta com um olhar diferente. Não é mesmo, Cris? Olha como que a capacidade de percepção, ela trabalha muito em prol de algum objetivo que você tem. Então, se você olhar essa imagem sem um reflexo, você vê uma coisa muito diferente, né? Algo que você nunca viu. Quando você vê o reflexo, aquilo que ele é capaz de transformar a imaginação, aí você tem um processo criativo muito bem definido, né? E às vezes as pessoas ficam pensando, como que eu posso desenvolver realmente a minha criatividade? Não tem fórmula mágica, Gel. É simplesmente o que está aí na tela para vocês. Como ser mais criativo? É o treino. Não tem fórmula mágica. A gente precisa treinar, precisa expor o nosso cérebro
há algumas situações onde ele vai ser estimulado, assim como eu disse anteriormente, através da novidade, variedade e grau de desafio crescente. Então tem uma mensagem muito bacana aí para vocês, que Thomas Edison trouxe, né? Que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, a ideia surge, mas se você não fizer nada com aquela ideia, nada vai acontecer. Agora, se você tem atitude, se você anota aquela ideia, se você registra ela de alguma forma, com certeza vai conseguir tirar ela do papel e transformar ela em uma ação, que é exatamente a criatividade. É criar uma atividade, é criar uma ação. E aí está a receita do bolo, pessoal. Vamos treinar o nosso cérebro. Vamos começar a fazer isso agora? Vamos fazer um exercício pro pessoal de casa? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Nós temos dois tipos de pensamento, né, Gel? Nós temos o pensamento concreto e o pensamento abstrato. O pensamento concreto está mais ligado à lógica, está mais ligado à razão, àquele pensamento um pouco mais analítico, mais profundo. Ele é mais exato e ele é mais adulto. Ou seja, ele pode ser, em alguns momentos, um pouco mais limitado. O pensamento abstrato é aquilo que você viaja com a sua imaginação. Aquilo que você torna como se fosse um palpite. Ele é mais fantasioso, ele parte através de uma metáfora, e também ele é mais genérico, mas também tem muito a ver com o pensamento infantil, que é aquele pensamento que cria sem barreiras, ou seja, ele nunca vai ser um pensamento limitado. Então vamos fazer um exercício com o pessoal de casa aí agora, vou acompanhar o chat aqui, e eu quero que vocês me digam quantos animais vocês enxergam aí nesta figura. Então, coloquem aí a quantidade e quais são esses animais. A gente vai dar um tempinho para vocês pensarem aí. Esse exercício é fácil, hein, João? Tem que ser criativo, não tem não? Se não for criativo, não funciona, tá, gente? Vamos parar para pensar, olhar bem essas imagens aí, tentar enxergar a fundo quais são os bichos que nós enxergamos na figura aí. O legal é que esse exercício, Cris, ele trabalha bem com a ideia da percepção, né? Que a gente tem uma imagem que todos estão vendo, então vai dar a capacidade perceptiva de cada um de analisar ali e chegar às devidas conclusões. A gente foi bonzinho, pessoal de casa, né? Porque esse exercício aí é mais fácil, né? Esse exercício até algumas pessoas já viram, né? Já chegaram a ver na TV, inclusive, até não é de casa, né, aquele programa, já passou esse exercício aí. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal tá enxergando 6, 7, 5, 4. Ó, alguns colocaram até os nomes aqui para nós, ó. Elefante, o macaco, cavalo, cão, gato e rato. Tem alguns, será que eles não falaram ainda? Eu tô enxergando. Basicamente, eu estou enxergando 6 ali. Quanto você está enxergando? Eu estou olhando 6 também. Está olhando 6 também? Então, vamos dar, né, oportunidade para o pessoal de casa. Parabéns para quem acertou ali, tá? Para quem falou o número 6. Então, nós temos aí o elefante, o cavalo, o cachorro, o gato e o rato. E na trompa do elefante, nós temos o macaco. Olha que legal, pessoal. Então, esse é um exercício de percepção que a gente também está treinando e desenvolvendo a nossa criatividade. Fala aí, Gel, como que é feito isso, né? Como que acontece isso? Tem muitas coisas no nosso cérebro, nesse momento, sendo estimuladas, várias sinapses sendo criadas aí. Com certeza, a gente percebe ali a imagem, né? E a partir dos padrões que a gente está acostumado a identificar, a gente vai fazer um rastreamento daquelas imagens, buscar o padrão. A partir do momento que a gente vai encontrando os padrões, a gente vai chegando nas respostas. Muito bacana. E conta aí, Gel, qual é a maneira mais antiga de se desenvolver a criatividade? Olha, é a mais antiga e é a que eu mais gosto, que é contar uma boa história. Fala a verdade, né? Eu sou de Minas, Cris, e lá em Minas a gente tem a mania de contar os causos do lado da fogueira, né? E é uma maneira que a gente trouxe aqui para São José dos Campos. E a gente faz muito isso na família, principalmente na família do meu pai, né? A gente gosta de contar uma boa história, inventar um bom caos, e é onde a imaginação aflora, né? Imaginação é as nossas imagens em ação, né? A gente conseguir criar um enredo, uma história, algo novo, né? A partir das nossas percepções. E isso, pessoal, é um exercício que vocês podem fazer em casa, né? Você precisa, sei lá, de um lápis e um papel, ou senão eu começo a contar uma história, você
dar continuidade, e assim a gente vai dando continuidade ao longo de uma roda, né? Existem infinitas maneiras de conseguir fazer esse exercício, tá? Então não precisa de muita coisa para estimular o cérebro. Engraçado que aqui no Supera a gente faz muitas dinâmicas. E uma das dinâmicas que mais marcou a minha vida foi quando nós fizemos essa atividade. Eu começo contando uma história, aí eu passo a bola para o Gel, aí ele dá continuidade, passa a bola para outro companheiro, para outro amigo, e aí essa história, esse enredo vai se entrelaçando, mas de uma forma tão criativa que quando chega no fim, não tem nada a ver com o que a pessoa que começou a história pensou inicialmente. É verdade ou não? Sim, pode ser que a história seja algo muito maior, muito mais gostosa, muito mais criativa, porque ela não está na cabeça só de uma pessoa, passou pela cabeça de muitas pessoas que estão ali, né? Quando o pensamento é coletivo, ele é mais amplo, né? Exatamente. E mais criativo, né? Isso que é o mais importante. E aí, pessoal, trago aí na tela para vocês, ó, 8 exercícios para que você possa desenvolver a criatividade no seu dia a dia. Olha que bacana. Então, tenta praticar isso no seu dia a dia. Olha que interessante. Número 1, seja curioso e observador. Quando você tem curiosidade para aprender coisas novas, curiosidade para entender ambientes novos, culturas novas, lugares diferentes, ou até mesmo você observar tudo o que acontece ao seu redor no dia a dia, isso também faz a sua criatividade se desenvolver. Número 2, anote tudo. Eu, assim, sou uma pessoa que eu tenho o meu caderno de anotação ali do lado da cama. Então, se eu acordo na madrugada, eu tenho que anotar alguma coisa, acordo cedo, eu tenho que anotar. Às vezes, quando eu estou tomando alguma coisa, estou almoçando, jantando, eu sempre gosto de anotar alguma coisa. Eu sou da época do papel e da caneta, né? Então, isso é muito interessante. Número 3, tenha atração por novidades. Tem gente que tem um pouco medo de se situar em um ambiente novo. Na verdade, o nosso objetivo não, é ter curiosidade por essas coisas novas, ter atração, gostar de novidade, gostar de desafios novos. Isso é muito importante. Número 4, eu acho que é um dos mais importantes, Gel, é não julgar as ideias. Porque quando a gente julga a ideia do outro, a gente não está sendo leal com esse processo criativo. Ou seja, toda ideia, ela pode ser colocada em prática. Só depende da percepção e da ação que você vai fazer logo em seguida. No início, aquela ideia, né, pode ser um pouco mirabolante, pode ser um pouco difícil de colocar em prática, mas se você parar, pensar, registrar e depois tentar pensar de formas diferentes, você consegue realmente colocar em prática. Sabe que disso, Cris, me faz pensar o seguinte, não julgar as ideias, né, que você está falando. Se a gente julga as ideias, a gente já começa a divergir, né? E quando a gente está só ampliando, né, tá num processo criativo, a quantidade de ideias também é importante. Então, quanto mais ideias a gente gerar, é melhor para o processo. Então, se você começa a julgar, você já começa a matar as ideias. E o que acontece? Também inibe as outras pessoas. As outras pessoas ficam assim, pô, eu acho que eu não vou dar essa ideia, não. Ele falou aquilo ali, e pode ser que ele fale isso da minha ideia. Então, não julgar, olhando para essas dicas, é uma das mais importantes mesmo. As pessoas ficam retraídas, né? Se você começa a realmente limitar o processo criativo dela. E esse não é o nosso objetivo, né? Muito pelo contrário. E a dica número 6 aí, ó. Tenha um repertório diferenciado. Então, por exemplo, se você gosta de apenas um tipo de música, é bom você escutar outros tipos de música. Se você gosta de apenas um gênero de cinema, é bom assistir outros tipos de filmes. É bom viajar para lugares que às vezes você não tem muita familiaridade. Se você gosta mais de praia, tenta ir para a montanha um dia ou outro. Você vai perceber que o seu processo criativo e desenvolvimento do seu cérebro vai começar a se ampliar de forma grandiosa. Outra coisa, né? Faça coisas inusitadas, né? Coisas diferentes que você não está acostumado. Então, às vezes, a gente fala de uma experiência que a gente, às vezes, não tem a intenção de vivenciar. Mas isso é tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para a nossa experiência. Às vezes, você quer, por exemplo, pular de paraquedas. Eu tenho medo, mas é uma coisa que dá vontade de fazer, mas que todo mundo deveria passar por uma experiência, porque é algo diferenciado. Estou dando apenas um exemplo aqui, tá, para vocês, pessoal. Número 7, tem um hobby. É importante a gente ter um hobby, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nos dá prazer em fazer. Isso é muito interessante, é muito importante, porque todo mundo que tem um hobby tem mais prazer e automaticamente é mais feliz. Né? E, por último,
Visite teatros, museus, parques, exposições. São locais que mexem com a nossa criatividade, que faz com que o nosso cérebro amplie os nossos horizontes. Olha que bacana. Exatamente, está dentro do conceito lá de ampliar o repertório, né? Todas as dicas aí muito pertinentes para a gente treinar o nosso cérebro em busca de ser uma pessoa mais criativa. Tá? E agora, pessoal, o Gel vai passar um exercício para vocês que é muito bacana. Então, Gel, explica para eles como que funciona essa atividade aí. Ah, esse exercício é muito legal, pessoal. Então, eu quero que vocês, olhando para esse círculo aí que está na tela, tá? Eu quero que vocês imaginem alguma coisa que você conseguiria desenhar utilizando esse círculo, tá? Depois que você imaginou a primeira coisa, eu quero que vocês imaginem mais 4 coisas, mas todas diferentes das anteriores, tá? Então, vamos dizer, se fosse um quadrado, eu poderia falar que é um tabuleiro de xadrez. A segunda coisa, podia dizer que é uma mesa, tá? E assim sucessivamente. Só que a tarefa de vocês é com um círculo. Então, escreva aí no chat 5 coisas distintas que você consegue imaginar utilizando um círculo. Vou acompanhar o pessoal no chat aqui, o pessoal de casa. Vamos ver o que o pessoal vai colocar aqui para nós. Às vezes a pessoa fala coisas óbvias, né? Mas agora a gente está mexendo com a criatividade deles, né? Mandalas ali, o que mais? Pétalas de margarida. Ó, teve um aqui legal, ó, da Eneida. Relógio, prato com refeição servida, um rosto feliz, biscoito, pneu de bike. Olha, totalmente diferente, ó. Parabéns, Eneida, é isso aí. Olha, teve outro legal aqui, ó. Bolacha, anel, bola e lua. Olha que legal, muito bom. Sol, rosto, gira-gira, flor. Olha que legal. Muito legal. Olha, relógio, copo, pneu, biscoito, sopa, aliança, espelho, bolo. Olha quanta coisa que o pessoal está colocando. Pizza. Muitas coisas diferentes. O olho, um poço, um bambolê, uma roda de carro. Gente, esse pessoal está muito criativo de casa. Olha que legal, muito bacana. Então, de parabéns, isso aí, pessoal. Agora, eu vou fazer um desafio diferente para vocês. Exercício bem inusitado, tá? Então, eu quero que você imagine uma coisa, tá? Então, eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês imaginem alguma coisa relacionada a essa palavra. Tudo bem? A palavra é praia. O pessoal está pensando, o que será que esse pessoal vai falar, né? Vamos acompanhar no chat aqui. A palavra é praia, hein, gente? O que vocês vão pensar aí com a palavra praia? Que remete, que vem na sua cabeça quando você lembra da palavra praia? Ó, areia, mar, ondas, sol, grandes ondas, bola, lua, pôr do sol. Ó, Henrique colocou aqui João Pessoa, Cidade do Sol. Olha que legal. Isso aí. Água de coco, lazer, surf, nadar, biquíni, guarda-sol, onda, girassol, horizonte, paz, conchinhas. Olha quanta coisa que esse pessoal está pensando, hein? Quanta coisa legal. Muita coisa. Muita coisa boa. Mas sabe que ninguém falou P-R-A-I-A? Ninguém falou praia. Por quê? Porque quando a gente fala para imaginar, todo mundo já cria uma imagem mental. E esse é o princípio mais básico da criatividade. Então, se todo mundo consegue fazer um exercício desse, pessoal, todo mundo pode ser criativo. O que a gente precisa é de atitude e de treinamento. Tá? Daí, pensando nisso, pessoal, eu trouxe
uma frase aqui para falar para vocês, que é o seguinte, né? Todo mundo já tomou uma ducha e teve uma ideia, não é mesmo? Tá lá no meio do banho, você já teve uma ideia lá, Ah, Cris? todo mundo, né? Todo mundo já teve uma ideia criativa no banho e às vezes ficou pensando, só que às vezes a gente se limita um pouco, né? Por que será que acontece isso, né? Porque o princípio da criatividade não é só ter a ideia, pessoal, a implementação, é colocar a mão na massa, né? Não é a pessoa que está lá no chuveiro que faz a ideia é a pessoa que se enxuga, né? E que vai lá na ponta fazer a diferença. Essa é a grande diferença da criatividade aplicada, né? Para resolver os grandes problemas que a gente tem no nosso planeta. Então, basicamente o que a gente falou anteriormente, né? A ideia, a criatividade, aquilo que vai fazer você desenvolver e tirar do papel aquilo é realmente a ação, é o agir. E se você tem a possibilidade, a oportunidade de desenvolver a sua criatividade, faça. Todas as experiências são boas, todas as experiências são positivas. Se a gente ficar simplesmente amarrado aos padrões que nós temos, sempre pensando dentro da caixa e nunca fora da caixa, né? Nunca ter um pensamento amplo, criativo, a gente nunca vai trazer isso para a nossa vida pessoal. A gente nunca vai ser uma pessoa que consegue resolver problemas com muito mais facilidade. A gente nunca vai enxergar diversas oportunidades de conquistar algo, né? Isso faz parte de todas as áreas da vida, né? E olhando para o mercado de trabalho, Cris, o Fórum Econômico Mundial, ele listou a criatividade dentro das 3 habilidades mais citadas, né, por eles, né, eles listaram 10, entre as 3 primeiras, a criatividade está presente nas 3 primeiras. Então, o mercado de trabalho olha com muito bons olhos para a criatividade. Olha que interessante. E se a gente falar em uma situação prática, né? Por exemplo, você está lá no seu ambiente de trabalho e você precisa resolver um problema, você precisa trazer uma solução rápida, porque em algum momento algo se tornou limitado ali. Você não tinha recursos, ou você não tinha até recursos financeiros, ou você não tinha mão de obra qualificada, ou não tinha mão de obra, aquilo se tornou um pouco escasso. Como que você vai resolver aquilo? Então, hoje, o mercado de trabalho exige essa criatividade de qualquer colaborador, desde o estagiário até a alta liderança. E quem é mais criativo sempre se destaca. E isso falando de adulto, né? Uhum. E se a gente for pensar nas crianças? As crianças já são, na verdade, criativas por natureza. Né? Mas como que a gente consegue potencializar isso na criança, Gel? Olha, Cris, eu ia te falar o seguinte. Para a criança é importante a gente não pegar os padrões tão fortes da sociedade e impor nelas. Então, a gente não pode apagar essa criatividade que você falou tão bem que elas têm ali. Né? Então, a gente tem que potencializar isso. E como é que a gente faz isso? Por meio de treino, de atividades que vão deixar essa criatividade mais para fora ainda, né? Mais aflorada no dia a dia deles. Tá? E a gente faz isso no Supera? A gente potencializa, a gente influencia ela a ser criativa, a gente motiva elas a pensarem diferente. Esse é o caminho, né? Essa é a grande questão. Quando a gente incentiva uma criança a sempre pensar de forma diferente, a gente reconhece, a gente aplaude, a gente incentiva, motiva, com certeza a gente vai estar impulsionando ela a ser uma criança muito mais, né, criativa e ela vai conseguir resolver problemas com muito mais facilidade. Por quê? Porque ela vai se sentir capaz. Isso está muito ligado a quê? Autoestima, segurança, tudo isso para que ela possa se destacar em tudo que ela fizer. Perfeito. Vamos falar agora dos nossos queridos idosos, dos 60 mais, da nossa terceira idade. Pessoal, todo mundo que é mais criativo, ele tem a capacidade de ter até um desenvolvimento da memória com muito mais potencialidade, né? A pessoa que consegue reter mais informações, que consegue pensar de forma diferente, de forma criativa, ela também tem a memória potencializada. E quanto mais sinapses a gente tiver, o que acontece? Mais um cérebro ativo e saudável. Complementa essa questão da memória aí para o pessoal de casa, Gel. Só fazer um adendo da criatividade antes de falar da memória. Né? Porque a gente falou dos inputs lá, os recursos necessários para ser uma pessoa criativa, e o público 60 mais é o que mais tem repertório.
né, de todos os públicos, é o público que tem mais repertório. Por quê? Porque ela já vivenciou muita coisa na sua vida. São muitas fases, né, da vida. Muitas fases na vida. Então, o maior repertório de todos é o 60+. Então, olhando para todos os públicos, o que pode mais nos ajudar de repertório para aplicar no dia a dia, para solucionar os problemas, com certeza é o público 60+, né? Agora, voltando à ideia da criatividade, né? Voltando à ideia da memória, ligando com o conceito da criatividade, quanto mais a gente vai alocar esses recursos que o público 60+ é a pessoa que mais tem, né? Então eu preciso buscar uma informação da engenharia, eu preciso buscar uma informação da neurociência, outra informação da arquitetura, para solucionar um problema, né? Eu vou em busca desses repertórios que estão comigo, né? E ao fazer isso, eu estou exercitando a minha memória. É um movimento contínuo de exercício da memória. A gente pode até pensar, né, que a memória está um pouco interligada ali com a criatividade. Com tudo, e as duas andando juntas, com certeza vai proporcionar uma melhor performance para você em todas as áreas da vida, né? Perfeito, Cris. Bacana. Vou entrar em alguns aspectos aqui mais específicos, falando um pouco do Supera, né? Por que o Supera pode agregar tanto na vida dos nossos alunos? Porque ele tem uma estrutura excelente, onde a gente consegue entregar realmente uma metodologia que estimula o cérebro de forma correta. Então, fazendo uma analogia com uma árvore, a gente vai pegar a raiz, né, dessa árvore, como vocês podem ver na tela aí. Então, a raiz dessa árvore é composta pelos 3 pilares da nossa metodologia. Ou seja, da onde ela surgiu? Dos estudos da neurociência, da educação e da aprendizagem. Isso é a base da nossa metodologia. Os 3 eixos norteadores, que é aquilo que norteia o nosso trabalho, são as competências que nós desenvolvemos nos nossos alunos, que são as competências cognitivas, socioemocionais e as competências éticas. E os frutos de todo esse trabalho são essas 6 ferramentas que ajudam a desenvolver os nossos alunos, as habilidades que eles já possuem, mas que estão adormecidas, que a gente vai conseguir desenvolver. Então, através, por exemplo, do Abaco, que é uma ferramenta de cálculo, né? O Abaco é uma ferramenta fantástica que faz com que você desenvolva concentração, velocidade de raciocínio, faz com que você desenvolva, né, o seu foco, a sua atenção, a sua capacidade, né, de pensar mais rápido. Nós temos também os exercícios cognitivos, que é uma coletânea de livros que contém desafios, enigmas, e todos eles com o objetivo de desenvolver principalmente a criatividade, a memória, a capacidade de resolver problemas e, principalmente, o pensamento lateral. O que é o pensamento lateral? É a capacidade que o nosso cérebro tem de encontrar vários caminhos para uma mesma solução ou várias soluções para um mesmo problema. Na sequência, nós temos a nossa 3ª ferramenta, que são os jogos. Como que é divertido, né? Jogar, né? O Gel é suspeito de falar, né? Então, nós temos jogos de tabuleiro, jogos de estratégia, jogos individuais, jogos em dupla, jogos em grupo. Todos eles com o objetivo de desenvolver todas essas habilidades cognitivas que nós já falamos, mas também as habilidades socioemocionais. Saber ganhar, saber perder, respeitar o outro, saber dos meus limites. Olha que legal. Então, a gente não desenvolve só cognitivo, a gente também desenvolve relacionamento, né? Com certeza. Habilidades socioemocionais estão sempre presentes nas nossas aulas. Exatamente. Nós temos como nossa 4ª ferramenta as neuróbicas, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de construir novos caminhos. Ou seja, nós fazemos atividades no Supera sempre inusitadas. Lembra que eu falei sobre fazer coisas inusitadas? Aqui no Supera a gente faz. Então, por exemplo, a gente vai fazer coisas do dia a dia que nós já estamos acostumados a fazer, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, trocar o relógio de pulso, escovar os dentes com a mão não predominante, andar de costas, fazer alguma atividade com os olhos vendados. Isso faz com que o seu cérebro pense antes de fazer. Porque às vezes a gente está acostumado com o dia a dia, né? Às vezes a gente está muito na rotina. Então, por exemplo, quando você liga o carro para ir para um lugar e de repente você pensa assim, nossa, fui para o lugar errado. Não é esse o caminho que eu queria ter. Ou seja, é o piloto automático que está ligado à rotina. Você não pensa mais para ligar o carro, para passar a marcha,
para tirar o pé da embreagem, acelerar devagar. Às vezes você não pensa, você vai no piloto automático. E isso prejudica o nosso cérebro. Por quê? Porque já está na rotina. E o maior veneno para o cérebro é a rotina. Então, as neuróbicas tiram o nosso cérebro da zona de conforto. Olha que bacana. Temos também as dinâmicas em grupo. As dinâmicas servem para que a gente melhore, né, o nosso relacionamento interpessoal e intrapessoal. Ou seja, você se conhecer melhor e conhecer melhor o outro. E com isso, você vai desenvolver outras habilidades de ter mais empatia, se colocar mais facilmente no lugar do outro. Você, por exemplo, ter uma autoestima mais elevada, ter mais segurança para se expor. Porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade nesse expor, né? Com certeza. E por último, nós temos o Super Online, que é um complemento, que é uma plataforma digital que serve como um complemento para a metodologia presencial, unindo todos esses aspectos de desenvolvimento dessas habilidades. E ele serve também, Gel, como um diagnóstico. A pessoa consegue perceber o quanto ela vai evoluir em cada uma dessas habilidades. E tudo que nós fazemos no Supera corresponde aos 3 princípios da ginástica cerebral: a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente. Ou seja, em todas as aulas você vai conseguir construir e criar novas sinapses, novos caminhos, novos pensamentos. Realmente, toda aula a gente vai tirar o cérebro da zona de conforto. Com certeza. E tirando o cérebro da zona de conforto, a gente vai ser uma pessoa mais criativa, com certeza. Olha que interessante. E eu acredito, depois dessa live que a gente está fazendo hoje, que a criatividade é, sim, uma das habilidades mais importantes que o ser humano precisa desenvolver. Com certeza. É ela que moveu a sociedade para o que a gente é hoje, né? Como que a gente ia estar nesse ambiente hoje se não tivesse pessoas criativas que realmente foram criar coisas novas, ter ideias inovadoras, né? Ideias diferenciadas? Se a gente falasse há pouco tempo atrás que a gente ia estar sentado na frente de um computador e conseguir falar com pessoas, né, mais de 200 pessoas aí espalhadas pelo Brasil ou pelo mundo, né, ou todo mundo ia falar para você tá maluco. Né? Pouco tempo atrás. Coisa de doido, né? É. E aí, pessoal, falando um pouco da estrutura do nosso curso, tá? O Super acontece, nós temos mais de 300 unidades em todo o Brasil, tá? E o curso, ele acontece presencialmente ou online, tá? É uma aula por semana, com duração de 2 horas. Então, durante essas 2 horas, esse nosso aluno, ele vai mergulhar nesse ambiente inovador, criativo, diversificado, que vai fazer com que ele seja estimulado a desenvolver essas habilidades. Nós trabalhamos com todas as faixas etárias a partir do 1º ano escolar e nós não temos limite de idade, tá? Se você tem 99 anos, você pode vir para o Supera. As turmas são reduzidas, tá? São poucos alunos em sala de aula, justamente para ser mais atencioso com todos. E sempre as turmas são divididas por faixa etária. Então, criança faz com criança, adolescente com adolescente, adulto com adulto e os idosos fazem junto com os idosos, tá? Você tem algumas possibilidades de reposição de aula, então nós somos flexíveis, assim como o nosso cérebro, né? Que é a capacidade que a gente tem de pensar diferente, tá, gente? E a duração total do programa é de 18 meses, o programa inicial. Por quê? É comprovado cientificamente que em 1 ano e meio de prática da ginástica cerebral, o seu cérebro sai de um patamar de habilidades e vai para um patamar muito mais elevado, deixando você em total destaque em qualquer área da sua vida. Nós temos um material didático exclusivo, tá, do Supera, que foi desenvolvido pelos especialistas em ginástica para o cérebro, aqui da matriz do franqueador. Esse material didático, ele é exclusivo, ele vai lhe proporcionar um desenvolvimento e um acesso a informações valiosas, que realmente vale a pena você saber, você conhecer, você vivenciar. Porque se você não vivencia, você não consegue se desenvolver. É a mão na massa, né? É a mão na massa. E é o que a gente falou, né? Tá muito ligado à ação, à atividade que você vai fazer. Então, pessoal, procure a unidade mais próxima do Supera, se torne agora uma pessoa mais criativa, uma pessoa com uma memória mais aguçada, com um raciocínio mais rápido, com um raciocínio lógico mais aguçado, tantas habilidades que a gente desenvolve, né, Jean? Aí na tela, pessoal, tem um cupom de desconto especial para quem participou dessa live. Pode procurar a unidade mais próxima. O cupom se chama Criatividade 1711.
coloque aí, entre em contato com a unidade mais próxima, coloque esse cupom, né? Escreva lá que você participou da live e aí aproveite um desconto super especial. Palavras finais, Gel? Muito bom estar aqui, muito bom exercitar a criatividade. Deixa eu dar um depoimento, Cris, coisa rápida. Fica à vontade. Eu sou pai de aluno do Supera, eu fiz Supera também, sou apaixonado pelo Supera e vejo os benefícios do meu filho. Eu vejo que a criatividade é uma das que ficaram super afloradas nele ao longo desses anos. O meu mais velho, o Rafael, fez Supera ao longo de 3 anos e meio. E agora eu tô querendo vou usar esse cupom aí para colocar o Heitor. Muito bacana, gente. E a gente vê a alegria, né, no rosto dos nossos alunos, como eles se sentem felizes, como eles se sentem amparados, como eles se sentem realizados em praticar atividades que faz com que ele se sinta bem, com que ele se sinta capaz. Né? E aí a gente vai se tornando cada vez mais criativo e com um cérebro muito mais desenvolvido e com potencialidades que nós não acreditávamos que nós tínhamos. E isso é tão gratificante, né? Tão grandioso para as pessoas. É incrível, gente. Para falar a verdade, você não percebe o quanto potencial você tem aí dentro da sua cabeça. Uma vez, uma diretora de uma escola que conheceu o Supera, ela disse, né, que você desconhece, na verdade, você ultrapassa, você supera os limites que você mesmo desconhece. E isso é tão importante para a vida das pessoas que nem a gente imagina, né? Com certeza. É acreditar no seu potencial, né? Saber que você pode, mas encontrar algo ainda maior. Acreditar no seu potencial é incrível, né, gente? Então, vamos lá. Amei a live, o Método Supera está revolucionando a minha vida de forma incrível. Olha que bacana. Está revolucionando a minha forma de pensar e agir. O melhor investimento que fizemos a nós mesmos. Olha que legal. Em Bebedouro tem Supera. Olha que legal, gente. Como eu tenho direito ao cupom, meu nome é Ana Maria, MF Santos, né? Então, procure a unidade mais próxima na sua cidade. Entre já no site do Método Supera, www.metodosupera.com.br/unidades, no plural, tá, gente? E aí você vai encontrar a unidade mais próxima de você. Olha que legal, pessoal, excelente live, professores lindos, ó que bacana, ó que bacana, show de bola. Muito bom, pessoal, então agora nós finalizamos com a nossa missão, que é a missão que nós temos no Supera, que é levar as pessoas a experimentar a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. Gel, é isso que nós fazemos realmente na vida das pessoas, né? Com certeza absoluta. O Supera tem uma missão que ela é concretizada na ponta de uma maneira muito palpável. Nós temos mais de 14 anos de história, temos mais de 170 mil alunos treinados, desenvolvidos e que conquistaram os sonhos que eles tinham quando eles ingressaram no Método Supera. E isso é gratificante demais. Tenho certeza que a gente, né, vai conseguir desenvolver e impulsionar uma forma incrível de viver para muitas pessoas ainda. Com certeza. Pessoal, um grande abraço para vocês, muito boa noite e já comece a exercitar as dicas que nós demos aqui para que você se torne mais criativo.